Olá pessoal, vamos aqui para a nossa primeira prática da nossa disciplina. Então aqui os equipamentos que a gente está utilizando: uma fonte de corrente, um osciloscópio, e aqui eu vou mostrar para vocês como que é criado um campo magnético a partir de uma corrente. Então eu vou usar esse gerador de corrente, aplicar uma corrente aqui nesse fio, e aí vocês vão ver que ao redor dele é criado um campo magnético. Então vamos observar aqui a criação de um campo magnético a partir de um sinal de corrente. Aqui eu liguei o polo positivo aqui e o negativo aqui nessa outra extremidade. Então na hora que essa corrente atravessar esse fio, ao redor dele vai surgir um campo magnético. E esse ímã aqui natural também está produzindo um outro campo magnético. Então a gente vai observar agora a interação desses dois campos magnéticos, o campo do fio e o campo do ímã natural. Quando eu estabelecer a corrente, vocês vão ver que vai acontecer uma atração do fio condutor pelo ímã. Se eu inverter o meu ímã natural, a polaridade dele, vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente observa a repulsão do fio. Então a gente acabou de observar aqui o surgimento de um campo magnético em um único fio. Então a ideia agora qual que é? Pegar esse fio e fazer várias voltas nele, criando uma bobina, que dessa maneira você está somando o efeito de campo aí de cada volta, criando um campo magnético maior. Então, eu vou ligar aqui a minha fonte de corrente nessa bobina e a gente vai observar uma atração ou uma repulsão devido à interação entre os dois campos, o campo magnético criado na bobina e o campo magnético do ímã natural. Então, quando eu ligo aqui a fonte de corrente, vamos ver o que acontece. Então, olha só, ali a bobina está sendo atraída pelo ímã. Agora vamos inverter a polaridade aqui do ímã e vamos observar o que vai acontecer. Então agora a bobina ela é repelida pelo ímã. Bom pessoal, então primeiro a gente observou que uma corrente cria um campo magnético. Agora a gente vai verificar se o contrário também é verdade. Será que um campo magnético pode criar uma corrente? Então eu vou ligar aqui o osciloscópio na bobina e vou observar se vai surgir algum sinal de tensão nessa bobina em função do meu ímã natural. Então o que é importante observar? Se o ímã estiver parado aqui em relação à bobina, a gente não observa nenhum sinal ali no osciloscópio. Porque o que deve haver, na verdade, é uma variação de campo magnético nas espiras da bobina para surgir uma tensão induzida nessa bobina. Então esse aqui é o princípio do gerador. O movimento aqui mecânico está sendo transformado em tensão.